O politicamente correto tem que acabar. Este vídeo vai me trazer problema pra cacete, vai me trazer mais hate, vai me trazer mais crítica, vai me trazer mais tudo. Porque este vídeo, como você viu o título, eu vou só explicar a seguinte tese. Se você não quiser ser destruído, você precisa ser intolerante. Intolerante em que sentido? Vamos lá. Karl Popper, eu discordo de tudo que o Karl Popper fala, mas vamos lá. Karl Popper disse que sociedades tolerantes vão acabar sendo destruídas quando encontrarem sociedades intolerantes. Como isso funciona? Pensa comigo. Eu e você estamos numa escola, lembrando que quando somos crianças, nós estamos muito perto da nossa natureza como animais. Nós ainda temos uma grande coisa que é acima de lei, acima da moralidade, que vai regir o nosso ambiente, que é a violência. Pensando em violência, eu e você estamos na escola, vamos para o recreio, somos atazanados por um marginal, por um criminoso, por um repetente, por um valentão, que por motivo nenhum decidiu impor a vontade dele sobre o mundo e encher nós dois de porrada. Então, nós, como membros de uma sociedade tolerante, como somos ensinados desde cedo, vamos até o sistema, vamos até nossas autoridades, vamos então até a secretaria, eu e você. Chegando lá, nós damos queixa do valentão. E como a Bíblia, que eu estou estudando agora, lembrando que eu, no momento, não tenho nenhuma crença, mas decidi dar uma chance a estudar a Bíblia. Eu aprendi o quê? Que este mundo jaz no maligno. E quando a gente pega ideias de outros filósofos, por exemplo, Maquiavel, nós temos sempre a seguinte conclusão. O mal vence porque o mundo, de certa forma, premia os maus, premia os intolerantes. Geralmente, quando a gente dá queixa, não acontece nada. Agora, tirando desse ambiente escolar, como que nós teríamos que resolver a situação com esse valentão? Da maneira que uma sociedade intolerante resolve. Ele nos atacou, nós vamos então desmontar ele na porrada e ponto final. Situação totalmente resolvida. Agora, vamos pensar. Tirando o nosso exemplo da escola, vamos para a sociedade normal. Para a sociedade que nós vivemos. Quando você é assaltado nesse país, quando você sofre algum crime nesse país, dificilmente, se você não é uma pessoa rica ou famosa, alguém vai se importar. Porque no final do dia, o nosso sistema premia os maus, premia os intolerantes. Mas, então, vamos explicar o que é essa intolerância para não deixar nenhuma coisa em aberto aqui, porque com certeza vão me criticar demais por esse vídeo. Estados Unidos da América é uma nação que nasceu na base da intolerância. Intolerância em que sentido? Os pais fundadores e os primeiros americanos tiveram a seguinte conclusão: nós não vamos pagar R$1 a mais de imposto para a coroa britânica. Então, de maneira intolerante, vamos impor a nossa vontade para com o mundo e se vocês vierem pegar nossos impostos, nós vamos atirar em vocês. Porque vocês estão nos oprimindo. Então nós vamos revidar. É uma nação que nasceu na intolerância. Por isso que os Estados Unidos possuem toda essa cultura armamentista. Lembrando que a intolerância não é algo necessariamente ruim. Sim, existem certas intolerâncias que são horríveis, que são imorais. Por exemplo, eu abomino o racismo. Por exemplo, eu abomino pedófilos. Eu não sou tolerante para com pedófilos. Em uma sociedade de pessoas intolerantes contra pedófilos, eles seriam executados. Sem mais nem menos. Você comprovadamente cometeu este crime, ponto. Execução, paredão de fuzilamento, gulag de trabalho pesado para com pedófilos. Isto é uma sociedade intolerante de maneira positiva? Lembrando que, como eu já dei o exemplo aqui dos Estados Unidos, vamos voltar ali para a América. Quando certos grupos surgem, como este valentão, eles têm um nome na história que você já deve conhecer: bárbaros. Eles são bárbaros e agem de forma barbárica. Só que o bárbaro de hoje é o imperador de amanhã. Pensa comigo. Aos olhos do inglês, do rei da Inglaterra,
George Washington e seus amigos, os outros pais fundadores, nada mais era do que um grupo de bárbaros arruaceiros querendo causar problemas e tomar a propriedade privada deles. Que na prática, quando a gente analisa, é basicamente o que aconteceu. Aí eu não vou entrar aqui no debate moral, quem tá certo, quem tá errado, tanto faz. Bárbaros de hoje são os imperadores de amanhã. Temos que tomar muito cuidado com isso. E sociedades que abrem as pernas para os bárbaros, que abrem os seus portões para os bárbaros, como o nosso Karl Popper já disse, são destruídas. São destruídas. Eu posso falar que hoje em dia na Europa, nós vivemos esse momento em que abrem os portões para os bárbaros. A Europa basicamente abriu, já que somos uma sociedade tolerante, os portões para a imigração desenfreada de jihadistas, de muçulmanos extremistas, fanáticos do Islã, fanáticos religiosos, que acabam cometendo as mais diversas atrocidades na Europa. Você tem aí as provas, é só pesquisar, eu vou botar algumas aqui na tela. No final do dia, é tudo sobre sociedades tolerantes sendo esmagadas por sociedades intolerantes. E por que uma sociedade acaba ficando tolerante? Bom, basicamente nós vivemos um momento de infantilização da política, onde o politicamente correto não deixa que certas perguntas sejam feitas. Em nome do progresso secularista, nós não podemos argumentar e criticar e debater se certas mudanças que foram feitas no último século foram realmente positivas. Nós não podemos, hoje em dia no Brasil, que vive uma situação alarmante com a criminalidade, perguntar o seguinte: por que nós não resolvemos a situação do crime da mesma maneira que El Salvador? O cara que falar isso abertamente no debate político vai ser taxado de reacionário, de fascista e de todos os outros adjetivos que o pessoal do politicamente correto, tolerante, adora criticar. Outro ponto é porque quando aparecer um líder forte pregando mudanças essenciais para garantir a sobrevivência da sociedade, ele vai ser criticado, porque ele vai ser odiado, porque pensa comigo. Sociedades tolerantes são sociedades hedonistas. São sociedades que vivem do prazer, basicamente, do prazer. No ar-condicionado, numa grande capital, com uma comida gordurosa, com um trabalho que na prática não gera valor ou ainda pior, vivendo do assistencialismo do governo. Quando chega um líder forte, coloca este cara para produzir valor de verdade num trabalho pesado que é essencial, pegando um sol, fazendo um exercício, ninguém argumenta, ninguém pede o direito de levantar pesos, como diria o professor Guilherme Freire. Então, o líder que tirar este cara, esta mulher, da zona de conforto e der para ele trabalho, que é o que vai fortalecer uma sociedade de verdade, esse cara vai ser odiado e vai ser perseguido. Meu nome é Arthur Soares, este é o meu canal. Por favor, se inscreva, curta e compartilhe. Porém, se você quiser me ajudar, porque eu produzo vídeos todos os dias aqui nesse canal que não é monetizado, por favor, eu deixei meu Pix na descrição e no primeiro comentário. Qualquer doação é bem-vinda. Se você não pode, somente se inscreva, curta e compartilhe. E até mais.